O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caríssimas irmãs, hoje o nosso texto de Marcos mostra este exercício que Jesus vai fazer com seus discípulos. Por que exercício? Porque para ser missionário não é da noite para o dia que se aprende, mas é um exercício feito com erros e acertos. Por isso, Jesus também começa a treinar os seus discípulos para quando ele não estiver mais presente. Então, este aqui é um treinamento, no qual ele manda 2 a 2, lembra? O ir 2 a 2 é também para um ser o equilíbrio do outro, ou seja, quando um começa a exagerar, o outro coloca o outro no lugar, no sentido de uma conversa fraterna. E também, na hora que o outro também começa a se cansar, o outro é o sustento. Justamente para dizer, não, vamos, a gente consegue, a gente conquista, a gente vai mais à frente. Por isso que Jesus não deixa que eles vão sozinhos, mas 2 a 2. Também a lembrança do cajado, que é justamente uma região bastante pedregosa e uma região bastante difícil. E o cajado não só serve para sustento, no sentido de sustentar mesmo. Podem ver que quando nós andamos bastante e temos uma vara, um cajado ou alguma coisa, parece que o caminho fica um pouco mais leve. Mas também é para ir batendo no chão. Por quê? Porque lá tem muitos animais peçonhentos, cobras, escorpiões. Então, ao bater, se o animal está ali, ele sai e ele não pisa no animal, ou seja, não acaba se ferindo. Então, o cajado também é uma ajuda de proteção. E o segundo elemento que ele coloca aqui é a sandália. Isto é muito importante, ou seja, para que ele não se canse rapidamente, para que seus pés não se machuquem neste terreno difícil de andar. Por isso as sandálias, porque eles tinham costume de andar muitas vezes descalço. Isso a gente vê muito lá atrás, lá no sítio. As crianças andavam descalço e era tudo normal. Mas para longas caminhadas, isso não é produtivo. Acaba criando machucados nos pés. E isto atrasa o missionário. Então, por isso, ele também coloca esses 2 elementos, o cajado e a sandália. Justamente para que não tenha
dificuldades para chegar logo e para anunciar logo. Algumas coisas também Jesus, muito esperto, sempre alerta. Por exemplo, não levem alimentos. Justamente por quê? Porque justamente o alimento garante que o missionário não precise pedir, não precise solicitar alguém. Então ele começa a ganhar mais confiança, e isto é ruim. Lembra? Ele quer necessitar da ajuda dos outros. Porque na medida em que alguém ajuda o missionário, por exemplo, dando um prato de comida, há uma troca, há uma interação entre aquele que dá e aquele que recebe. Mesmo que seja uma conversa breve, ele já semeou naquele canteiro. E também quando ele fica hospedado na casa de alguém. Então, isto é importante lembrar que muitas vezes aquele que acolhe primeiro é aquele que tem um coração mais generoso. Mas às vezes não é aquele que tem condições de acolher no sentido de conforto, de muitas possibilidades. Mas é aquele que tem um coração generoso. E a esse deveis ficar. Por quê? Porque a preocupação não é conforto. A preocupação é ter um lugar para descansar. E ali, se for o caso, também se alimentar. Para que o missionário não vá querendo conforto e aí esquece do seu objetivo principal, o anúncio do Evangelho. Então, Jesus tem uma sabedoria muito grande para já alertá-los que eles têm um objetivo e não podem fugir dele. Porque na medida em que algumas coisas vão acontecendo, então vão criando facilidades. E o facilitar, às vezes, distorce o objetivo principal. Isto acontece muitas vezes nas nossas comunidades também. Na medida em que a estrutura vai sendo melhor, nós vamos percebendo que o envolvimento e a dedicação é menor. Por quê? Eu não preciso mais se me preocupar aonde que nós vamos dar a catequese. Já tem uma sala estruturada, já tem lousa, já tem isto, já tem aquilo, já tem um data show, já tem tudo arrumado. Então, a criatividade diminui. E mesmo também quando para uma festa, você tem uma cozinha bem estruturada, tem um salão bem arrumado, tem cadeiras, tem barracas, tem tudo. Já não tem mais a criatividade. Vamos enfeitar. Aquele enfeitinho sem vergonha que coloca lá nas barracas. Por quê? Porque não exige mais muito das pessoas. Então, às vezes também, um conforto traz também um desequilíbrio no foco principal, que é o anúncio do Evangelho. Então, a lembrança sempre constante, que nós que vivemos a fé, nós que vivemos em comunidade, não podemos esquecer do objetivo principal, é anunciar a palavra de Deus. E não podemos nos perder nestes confortos. Vocês veem, por exemplo, uma comunidade bem simplesinha, que faz, por exemplo, uma catequese debaixo de uma árvore, as crianças sentadas no chão, a catequista sem nenhum material, às vezes nem um livrinho, nada, ela se torna mais criativa. Ela aproveita o nada que ela tem
e transformam nada em muita coisa. E mesmo também a atenção das crianças. Justamente por quê? Porque ela tem que criar mais para poder prender a atenção. Nós vemos, por exemplo, uma comunidade simples que faz uma festa que tem que cortar, quando era possível, o bambu. A comunidade se une mais, porque tem que trabalhar mais junto para poder sair à festa. E aí um precisa mais do outro, porque um sabe amarrar bem, mas o outro sabe enfeitar bem. O outro sabe cozinhar bem, o outro sabe pôr bem aquela comida para ser apresentável para uma venda. Agora, quando tudo é mais fácil, a gente vai, vamos comprar uns enfeites para isso, vamos comprar alguma coisa. E a criatividade vai embora.